Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Vinícius. Vamos estar iniciando agora a continuação do nosso curso. Vamos falar de redes de computadores, certo? Bom, o que vem a ser uma rede de computador? Redes de computadores estabelecem a forma padrão de interligar dispositivos para o compartilhamento de recursos físicos ou lógicos. Usam um conjunto de regras chamadas de protocolo, que são softwares, em comum para compartilhar recursos entre si. Então, as redes de computadores elas surgem, pessoal, lá na década de 80, quando os computadores começaram a diminuir de tamanho, começaram a ir para a mesa das pessoas, entendeu? Então, dentro das empresas nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo, começou a se multiplicar a quantidade de computadores nas empresas, os computadores nas mesas dos funcionários, e começou a vir essa necessidade de que esses computadores conversassem entre si, para facilitar a troca de informação. Imagina só, você está trabalhando em um computador, você precisa compartilhar a informação com alguém da empresa que está 3 andares acima, você tem que salvar um disquete e levar para ele. Ou você tem que imprimir, pegar aquele monte de papel e mandar para ele em papel, para ele poder colocar no computador dele. Entendeu? E a própria internet ela vai surgir, o embrião da internet, de uma necessidade dos Estados Unidos durante a Guerra Fria compartilhar informações entre computadores do Ministério da Defesa com alguns computadores de algumas universidades que faziam pesquisa. Até hoje os Estados Unidos têm uma forte ligação, né, da pesquisa industrial nas faculdades, tanto para a indústria mesmo, quanto para a indústria comercial, quanto para a indústria militar. Então, as redes de computadores elas surgem dessa necessidade de compartilhar informação. Por isso, os computadores começam a ser interligados no que mais tarde viria a ser a internet, e isso começa a se espalhar pelo mundo até virar a internet que a gente conhece hoje. E esse conjunto de regras chamado protocolo, o que vem a ser o protocolo? O protocolo ele vai exatamente dizer como que a comunicação vai acontecer. Vamos trazer um exemplo para o nosso dia a dia. A gente, quando a gente está conversando, a gente está usando um protocolo para essa conversa. A gente usa a língua portuguesa, é o nosso protocolo de conversa. Se uma pessoa está falando português, mas a outra pessoa não sabe falar português, só sabe falar alemão, eles estão usando protocolos diferentes e eles não vão conseguir se comunicar. Precisa estar todo mundo usando o mesmo protocolo para se comunicar. Da mesma forma, os computadores eles precisam usar o mesmo protocolo para que eles consigam se comunicar, ou eles precisam ter um tradutor que faça a tradução de um protocolo para o outro. Assim como a gente, se tivesse ali uma terceira pessoa, um tradutor de português para alemão, esse brasileiro com esse alemão conseguiriam se comunicar através do tradutor. Então, da mesma forma, nos computadores, a gente consegue também ter esse tradutor. Mas tudo que os computadores fazem nessa comunicação, eles precisam de protocolos. E por que protocolos no plural? Porque imagina que o ambiente de uma rede de computadores, como a internet mesmo, é como se fosse o nosso mundo numa versão para computadores. Então você tem vários computadores ali que podem conversar entre si do mesmo país ou de países diferentes. Então são vários protocolos que são usados, assim como a gente usa vários protocolos. Além da língua que a gente usa, a gente tem, por exemplo, protocolos de segurança, que são as nossas leis. A gente tem até protocolos que não estão escritos. Olha que interessante. A gente usa, por exemplo, um protocolo, aqui no Rio de Janeiro, um protocolo visual. Em que sentido? Muitas vezes você já identifica uma possível situação de perigo só de olhar o que está acontecendo.
dependendo de como está a rua, dependendo de quem você vê na rua, dependendo do carro que você vê, da moto. Por quê? Porque ali você já tem uma certa comunicação, mesmo sem falar. E o protocolo é isso, são comunicações, são regras para essa comunicação. E da mesma forma que você enxergou naquela determinada situação um perigo, podem ter pessoas que não vão enxergar perigo naquela situação. Por quê? Porque aquele protocolo para ela é diferente. Estão conseguindo compreender? Então nem sempre esse protocolo, essas regras, elas estão escritas, elas são demandadas para todos. Às vezes você pode ter essas interpretações distintas. E repare que com esse exemplo a gente tem vários protocolos ao longo da nossa vida, com relação à vestimenta, com que roupa você pode ir em qual lugar. Você não consegue entrar em alguns lugares se você não estiver usando calça, por exemplo. O homem tem que estar de calça. Isso é um protocolo. Tá? Dependendo de onde você vai, por onde você está passando, você evita usar certas roupas, porque você acha que você vai se sentir, se você usar determinada roupa naquele lugar, tu vai ficar deslocado, tu vai chamar uma atenção que você não quer, vão te achar ridículo ou coisa parecida. Então isso também é um tipo de protocolo para a sua convivência em sociedade que não está escrito em lugar nenhum. Então repare quantos protocolos a gente tem na nossa vida em sociedade enquanto a gente interage com outras pessoas. Da mesma forma, os computadores, para interagir entre eles, eles não usam um só protocolo, eles podem ter vários protocolos. Ok? Os requisitos mínimos para se ter uma rede são 2 elementos computacionais e uma forma de comunicação entre eles. Aqui entra um ponto importante. Qualquer dispositivo com capacidade computacional pode ser um nó na rede. Celulares, televisões, geladeiras, câmeras, lâmpadas, carros e etc. Então, pessoal, se o dispositivo consegue se comunicar na rede, ele pode ser considerado um nó na rede. Então, ele é um elemento computacional. E eu coloquei aqui de propósito geladeira, por exemplo, que já existem smart geladeiras que se conectam à rede. Câmeras, também é muito comum. Lâmpada, você consegue comprar hoje uma lâmpada inteligente, que a própria lâmpada já se comunica com a rede e você do celular controla essa lâmpada, a cor dela, se ela vai estar acesa ou apagada, entendeu? E a forma de conexão, aqui embaixo, ó, a forma de conexão entre eles pode ser simples ou pode ser complexa. Tá? A forma de conexão pode ser simples ou pode ser complexa, como cabos, wireless, switches, conversores, roteadores, firewalls e etc. O que quer dizer essa questão de simples ou complexa? Eu posso ter apenas 2 computadores ligados por um cabo, simples, direto, ou, quer ver algo também muito simples, um celular conectado a um fone de ouvido, via Bluetooth. Ali você já tem uma rede. O Bluetooth, a gente pode considerar assim o Bluetooth um elemento computacional, porque para ele conseguir se comunicar via Bluetooth, ele precisa ter ali algum processamento de dados, tá? naquele padrão que a gente já viu nas nossas aulas de informática. Então ele pode ser simples ou pode ser complexa. Já complexa seria, por exemplo, 2 computadores conectados à distância através de alguma infraestrutura complexa, como satélites, com alguns equipamentos, mas ainda assim são apenas 2 computadores. Tá? Por que eu estou botando esse exemplo, pessoal? Porque a partir do momento que eu tenho 2 computadores conectados e que eles podem trocar informação de alguma forma, eu já tenho uma rede entre eles. E daí pode crescer absurdamente, até a rede de grandes empresas, por exemplo, com milhares de computadores conectados entre si. Ok? Bom,
essa nossa primeira aula, a gente vai falar bastante de classificação da rede de computadores. Tá? E as redes elas podem ser classificadas por diferentes características. Podem ser classificadas quanto ao método de comunicação, quanto à distância que elas têm, ou seja, o quão longe um computador está do outro, sabe? Nos limites da rede. Quanto à topologia dela, que é a forma como esses computadores estão conectados, quanto ao meio de comunicação, que são as tecnologias utilizadas para conectar esses computadores, e quanto ao protocolo de comunicação. A gente também pode classificar uma rede de acordo com o protocolo que os computadores usam ali. Para a nossa aula, pessoal, a gente vai se prender à classificação de distância, tá? Porque essas classificações todas, elas são bem complexas, elas demandam bastante estudo e são muito mais voltadas para quem está estudando TI. Para quem está estudando TI, aí sim, você estuda todas elas em detalhes, cada uma delas. Mas para as nossas aulas, eu estou trazendo para vocês somente a classificação quanto à distância, que é uma das mais importantes que qualquer pessoa que trabalha próximo ao computador precisa entender, ok? Então, quanto à distância, a gente começa falando das redes PAN. Redes PAN de Personal Area Network. São redes de área pessoal. Elas vão interligar equipamentos que atendem a uma pessoa. Equipamentos Bluetooth, infravermelho e via cabo USB. Principalmente Bluetooth, é o mais utilizado hoje em dia. Né? Então, são conexões entre celular e fone de ouvido, entre celular e relógio, conexão entre televisão e controle remoto, conexão com caixa de som ou rádio de carro. Esse controle remoto aqui, pessoal, só para deixar uma coisa clara, é aqueles controles remotos que são um pouco mais modernos, tá? Que já se comunica via Bluetooth, que você já tem ali um microfone no controle remoto para você poder dar comando de voz na televisão. Os controles remotos mais antigos, que são só infravermelhos, eles não chegam a fazer processamento de dados, então a gente não pode considerar eles um elemento computacional. Só os controles remotos mais modernos, que você consegue falar ali, então tem esse processamento de voz para digitalizar a voz e transmitir para a televisão via Bluetooth, aí sim a gente pode considerar ele um elemento computacional, tá bom? Então reparem que a PAN ela visa atender a uma pessoa e nem sempre conectando apenas dois elementos computacionais, dois computadores. Eu posso ter, por exemplo, o celular com o fone de ouvido e o relógio. O celular fazendo o meio de campo, mas o relógio exibe qual música está tocando nos fones de ouvido, por exemplo. O relógio exibe a chamada para você atender. Quando você atender, você vai falar pelos fones de ouvido. Ou seja, existe uma correlação, uma comunicação entre os três via Bluetooth, atendendo a uma pessoa só. Isso é uma PAN. Aí alguém pode estar se perguntando, mas professor, e se eu conectar numa boombox para uma festa? Aí não é uma pessoa só que está usando. Então, é porque perceberam que algumas tecnologias podiam ser usadas de outras formas. Então, foi desenvolvido para atender uma pessoa. Mas quando você usa uma boombox, você acaba atendendo a mais de uma pessoa. E uma característica das redes PAN é que elas têm uma distância curta. O Bluetooth mesmo, ele tende a funcionar apenas a 10 metros, até 10 metros. Vai existir equipamento que funciona a mais de 10 metros? Vai, eles vão existir. Mas a tecnologia ela foi desenvolvida a funcionar até 10 metros. Tanto que quando você começa a se afastar o celular da caixa de som, o áudio começa a falhar. Se tiver barreira, a caixa de som está num lugar e você foi para um outro cômodo da casa e tem uma parede entre os dois, pode já começar a falhar porque tem uma barreira, porque o sinal do Bluetooth é bem mais fraco que um sinal de Wi-Fi, por exemplo.
porque ele é feito para isso. Até por ele ficar preso ao seu corpo, não é bom que ele tenha uma potência muito alta. Tá? Ele fica, na maioria das vezes, preso ao corpo, no fone de ouvido ali, do ladinho da cabeça. Então não é bom que ele tenha uma potência muito alta. O infravermelho, quem aí é mais antigo, deve lembrar daqueles Sony Ericsson, tijolão, ou não é nem sempre tijolão, né? Tinha até os pequenininhos, mas antes dos smartphones, antes da Apple lançar os primeiros iPhones, né, que foi o que inaugurou a era dos smartphones. Então a gente fazia transferência de ringtone, né, aquela musiquinha de chamada via infravermelho. Você tinha que botar um celularzinho lá do lado do outro. Lembra disso? Botava assim, ó, um celular, aí você alinhava ele do lado do outro celular e você transferia a informação via infravermelho aqui, tinha que ficar alinhadinho. Se um celular virasse um pouquinho, perdia o alinhamento do infravermelho e ficava mais lento, não terminava de transmitir. Então a gente transmitia esses toques, né, de celular, ringtone, a gente transmitia algumas imagens pequenas, né, as câmeras do celular naquela época não tiravam foto com qualidade muito alta. Então isso é um exemplo de infravermelho. Esse infravermelho sem um cabo, ele já está bem restrito. Tá? A gente ainda tem algumas aplicações que usam o infravermelho, principalmente agora por fibra ótica. Tá? Inclusive existe cabo de áudio, que é por luz, no infravermelho, então ele passa áudio via luz. E alguns equipamentos têm, tá? Às vezes você não percebe, mas até o vídeo, aqueles aparelhos de DVD, de Blu-ray antigo, tinham. Uma grande maioria deles tinha esse cabo para passar áudio via infravermelho. Só que a gente aqui dificilmente usava. Tá bom, pessoal? Então foi aí as redes PAN, né? Bluetooth, infravermelho e o cabo USB. O cabo USB dispensa comentário. Todo mundo já deve ter conectado o celular ou o computador via USB para poder passar alguma coisa. Então, além de ser um cabo que você pode fazer carregamentos, é um cabo que você pode passar dados, trafegar dados entre um computador e outro. Outra característica importante da PAN, para a gente fechar essa classificação aqui de área pessoal, é que normalmente a largura de banda é estreita. O que é largura de banda estreita, pessoal? Imagina uma rua, olha só. Quando a conexão tem uma largura de banda estreita, vocês concordam comigo que a quantidade de pessoas que vai passar aqui, nessa largura de banda estreita, ela é bem menor que a quantidade de pessoas que vai passar nessa largura de banda aqui? Aqui eu vou conseguir passar muito mais gente e aqui eu vou passar um pouco menos do que aqui, certo? Então aqui a gente tem uma largura de banda estreita. Vamos botar, por exemplo, deixa eu botar aqui assim, ó. Por exemplo, 50 kilobits por segundo. Tá? Então é uma largura de banda estreita. E aqui a gente já tem uma largura de banda larga. Por exemplo, vou botar aí uma internet maneira. Bom, vamos pegar um exemplo baixo, tá? Aqui 1 megabit por segundo, para quem viveu a década de 90, já era considerado uma banda larguíssima. Tá? Então, até um grande exemplo aí de redes, né, das antigas. A gente tinha a banda estreita, tinha um fax modem, vocês lembram? O fax modem, década de 90, fazia aquele barulhinho maneiro quando você mandava conectar.
uma chiadeira, parecia um ônibus passando do nada. Então, isso era a nossa banda estreita. E depois veio a banda larga, que é o ADSL. Começou lá com 1 megabit por segundo e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje você já consegue contratar uma banda larga de 1 gigabit por segundo. 1000 vezes mais do que a nossa antiga banda larga lá da Oi, né? Oi Velox. Então essa é a diferença de banda estreita para banda larga. Então, a maioria, o Bluetooth, por exemplo, ele é banda estreita. O Bluetooth, ele já está na versão 5 do Bluetooth, evoluiu muito o Bluetooth, mas ainda assim você não consegue transferir altas taxas de transferência pelo Bluetooth, entendeu? Ainda não é possível. E talvez nunca seja. Quando você precisa transmitir dados, mais coisa, vai precisar transmitir um vídeo, por exemplo, uma foto bem pesada. Já existe tecnologia nos celulares para você fazer transferência via Wi-Fi rápido, de forma rápida. A Samsung, por exemplo, ela tem o Quick Share, né? Eu acho que é do Android, na verdade. Pode usar o Quick Share, que é uma solução para você transferir dados mais pesados de um celular para o outro. E a Apple tem o... esqueci o nome da Apple agora. Calma aí, deixa eu ver se eu pesquiso aqui. É o... Putz, o nome sumiu. Calma aí. Ai, meu Deus. AirDrop, ponto, lembrei. E a Apple usa o AirDrop. Essas tecnologias do Android e da Apple, eles usam o Wi-Fi para fazer a transferência e não o Bluetooth. Por isso que é rápido. Por isso que você consegue transmitir um vídeo de forma rápida. Experimenta parear um celular com o outro e transferir uma foto bem feita, alta resolução, pelo Bluetooth, com todo o tempo que vai demorar. Demora um cadinho, entendeu? E o infravermelho, para quem usou infravermelho lá na década de 90, início dos anos 2000, também era terrível para você passar uma música de um MP3, demorava quase um século você transmitir via infravermelho. A exceção é o cabo USB, porque o cabo USB, como ele é um padrão para ligar diversos tipos de equipamento, não só celular e não só fazer essa PAN, vamos dizer assim, aí o USB ele acaba tendo uma largura larga, bem larga, uma largura muito boa, como a gente já viu também lá nas nossas aulas de informática. Fechou? Então essa é a nossa rede PAN. A seguinte é a LAN. A LAN é uma das que a gente mais vê, a gente mais tem acesso no nosso dia a dia, que é a Local Area Network. Então, uma rede de área local, ela é limitada pela interface do roteador. Não possui uma área bem definida. O que quero dizer com isso? Assim como eu disse para vocês, que a rede PAN vai pegar ali no máximo 10 metros, é o comum. Às vezes você consegue até um pouco mais de distância, mas o padronizado é 10 metros. E a gente vai ver que tem algumas outras classificações que você consegue delimitar um espaço onde elas vão estar funcionando de alguma forma. A LAN, não. É difícil você fazer essa delimitação por espaço. Você pode ter uma LAN dentro da sua casa agora, enquanto você usa a internet, mas numa empresa com 50 computadores vai ter uma LAN também. Tecnicamente, para nossa classificação, as duas são LAN, as duas são iguais, embora tenham um tamanho diferente. E você pode ter empresas com mais de 500 computadores, 1000 computadores, que vai ser também uma LAN. Entende? Ocupando um espaço grande. E ainda assim é uma LAN. Exatamente porque é difícil você delimitar ela por um espaço que ela ocupa. Então a melhor forma da gente limitar uma LAN, a gente falar até onde ela vai, até onde ela alcança, é falar da interface do roteador.
O que eu quero dizer com a interface do roteador? Você está dando para ver aqui, nesse nosso roteadorzinho aqui de casa, eu tenho essa portinha azul, que é chamada de WAN, com W, tá? Isso aqui está escrito WAN com W. Então aqui é a nossa WAN, e a nossa LAN está aqui. Certo? Então, essas 4 aqui representam a nossa LAN e essa aqui é a nossa WAN. Então, dessa interfaces aqui para dentro da sua casa, fazem parte da mesma LAN. Ok? Tá todo mundo na mesma LAN. E aqui, você já conecta o cabo que vem da sua operadora. Então, daqui para fora já é a WAN, a internet, que é da operadora para fora. Entendeu? Professor, e a antena do Wi-Fi? Internamente, a antena do Wi-Fi está conectada junto com essas 4 amarelas aqui. Tá bom? Internamente, essa antena de Wi-Fi está conectada aqui dentro. E aí gera o que a gente pode dizer de uma LAN, de uma rede mista, né? de LAN e WLAN. Porque quando tem a antena do Wi-Fi, que é a antena do Wi-Fi aqui, ó. Quando tem Wi-Fi, a gente diz que é uma WLAN, esse W de wireless, de sem fio. E a gente vai dar uma olhada nisso aí depois também. Então, se eu tenho dentro da mesma rede, sem fio e com fio, que são esses aqui, são com fio, então tem uma rede mista. Mas ainda assim está todo mundo junto, né? Só que uma rede mista. Tá? Então, a LAN ela pode existir dentro de um escritório, ela pode existir dentro de uma casa, ou dentro de uma empresa ou parque industrial. Normalmente seu alcance limita a rede P, e cada LAN deve possuir apenas uma rede P. Alguns já podem ter ouvido falar de rede P. Vou simplificar o máximo que eu posso. A rede P, pessoal, é a grande rede da internet. IP, inclusive, essa sigla IP vem de Internet Protocol. É um dos principais protocolos da internet. Ele é o protocolo que permite a internet funcionar do jeito que a gente consegue usar ela hoje. É o protocolo IP. Então, essa rede IP, ela vai usar endereços para que os computadores consigam se comunicar. Imagina que esses endereços são identificações dos computadores. Assim como cada casa precisa ter um endereço distinto, único, para que as suas encomendas consigam chegar na sua casa, a rede IP também vai dar um endereço único para cada computador dentro daquele contexto. Estou tentando não entrar muito em detalhes, pessoal, porque não é o foco da nossa aula, tá? Só quero que vocês entendam mais ou menos o que é a rede IP. Por quê? Porque cada LAN vai ter apenas uma rede IP. Quer ver? Eu vou botar aqui um número muito comum de rede IP para ver se vocês identificam. Olha só. 192.168.0.1. Você já deve ter ouvido falar desse IP, né? Já deve ter visto ele por aí. Então, isso aqui é um endereço IP. A grande maioria das casas do mundo, eu diria, o seu roteador, esse carinha aqui atrás, o seu roteador, ele vai usar esse endereço IP. Então, quando você precisa mexer nele, eu quero mudar a senha do Wi-Fi, você vai pegar o seu celular, vai lá no navegador, lá no seu Chrome, vai colocar esse endereço IP aqui e vai aparecer a tela de gerência, a página de gerência do seu roteador. E a maioria dos roteadores do mundo vai usar esse mesmo endereço.
Pô, professor, se todo mundo usa o mesmo endereço e você disse que ele não pode ser repetido, por que que na minha casa deve ser esse endereço, o meu roteador, e na casa do meu vizinho deve ser o mesmo endereço? Então, muito provavelmente vai ser. Mas aí são LANs diferentes, porque a sua casa tem um roteador e a casa do vizinho tem outro roteador. Dá para entender? Então, como que limita essa LAN? É a interface do roteador? É ela que limita a LAN? Então, o contexto dessa rede IP são diferentes. Uma LAN usa esse endereço para o seu roteador e a LAN do seu vizinho também usa esse endereço para o roteador dele. Só que como são contextos diferentes, são LANs diferentes, funciona normalmente. É por isso que a maioria desses roteadores de casa, no mundo todo, o roteador usa esse mesmo endereço e não dá problema. Porque cada roteador está dentro do seu contexto, dentro da sua LAN, em cada casa espalhada pelo mundo. Deu para entender? Então a LAN, o que vai limitar ela é a interface do roteador. Às vezes pode ficar um pouco confuso. Meu conselho para vocês, minha recomendação, é pausa o nosso vídeo, abre uma outra aba do YouTube, pesquisa outros vídeos, pergunta para a inteligência artificial, para o Gemini, para o ChatGPT, pede para ele te explicar de alguma outra forma, entendeu? Volta o vídeo e assiste de novo a explicação, que aí você consegue começar a digerir melhor a informação, ok? E qualquer coisa, só me chamar. Bom, falando da WLAN agora. Então a WLAN vem de Wireless Local Area Network, certo? Wireless Local Area Network, que são as redes de área local sem fio. Então é similar às redes LAN, mas não usam fio para a conexão dos dispositivos. Pode até existir o uso de fio entre os access points, ou para conectar alguns nós específicos. Tá? O que são esses nós específicos? São roteadores, por exemplo. Então, qual é a ideia aqui? A gente tem os access points. Olha só. Vou botar aqui 2 access points e um roteador. Nem sempre, pessoal, o Wi-Fi é um roteador Wi-Fi, tá? Aquele roteador de casa, isso é importante também deixar claro. Aquele roteador de casa lá, deixa eu voltar aqui. Esse carinha aqui, esse roteador de casa, ele é um tudo em um. Ele mistura 3 equipamentos. Ele tem a antena do access point, ele tem essas 4 portinhas aqui amarelas de uma suíte e ele tem essa portinha azul de um roteador. A gente chama ele de roteador porque, vamos dizer assim, dentro da hierarquia, o roteador aqui dentro é o mais importante, que é a função da portinha azul. Entendeu? Então eles são 3 equipamentos em um. No mundo industrial, no mundo empresarial, eu compraria 3 equipamentos diferentes. Eu compraria um roteador, e compraria uma suíte, e compraria um access point. Eu gastaria bem mais dinheiro e teria tudo separado. Porque a ideia desse cara aqui é aquela ideia do pato. Tá? Que o pato faz várias coisas, mas não faz nenhuma direito, né? O pato voa, o pato nada. Eu acho que o pato corre, mas ele voa esquisito, ele nada mal e ele corre. Não tem um negócio desse do pato? Então é mais ou menos isso. Então isso aqui é um tudo em um. A gente costumou chamar de roteador porque tem Wi-Fi, então falar roteador Wi-Fi, mas no mundo existe o tal do access point, que ele é só um access point Wi-Fi. Então, nesse casinho aqui, a gente pode até conectar os fios para fazer a conexão entre eles. Então posso conectar aqui o meu roteador ao meu access point e ligar esse access point a esse outro aqui com fio. Mas a conexão com os meus
terminais, com a minha televisão, com o meu celular, com o meu computador, isso vai acontecer sem fio. Isso vai acontecer via wireless. E essa é a diferença. Então ele acontece aqui, ó, sem fio. Com as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas fazendo essa conexão aqui sem fio entre eles, tá? E aí eu tenho uma rede Wi-Fi, uma WLAN pura, entendeu? A rede mista que eu falei é se eu tiver um computadorzinho aqui ligado via rede aqui, ó, ligado assim, por fio. Aí eu já tenho uma rede mista. Se esse cara não existir, não é uma rede mista, é uma WLAN. Entenderam? Quando os meus terminais estão conectados sem fio, é uma WLAN. Quando eles estão conectados com fio, a gente tem uma LAN. Que é esse caso aqui. Quando eles estão conectados só por fio, é LAN. Quando eles estão conectados só sem fio, WLAN. Quando tem conexão com fio e sem fio, é uma rede mista. Certo? E a CAN? O que vem a ser uma CAN? CAN vem de Campus Area Network. É uma rede de campos. Essa classificação nasceu porque os campos das universidades eram maiores que as LANs e menores que as MANs. Daqui a pouco a gente vai ver o que é uma MAN. Tá? Se a gente não vê nessa aula, a gente vê na próxima aula. Então, comportam mais de uma LAN, possuem área bem delimitada. Então, pessoal, imagina o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui um espaço. Eu tenho aqui um terreno grande, tá? Tem 1 quilômetro de frente aqui por 800 metros de profundidade. Terrenão. Dentro desse terreno eu tenho alguns prédios, algumas construções aqui, algumas edificações que a minha empresa funciona aqui dentro. Dentro dessa minha empresa, ou dessa faculdade, pode ser também, né, já que a gente está falando de campus, eu já tenho distribuído mais de 800 computadores funcionando aqui dentro. Se eu boto todos esses computadores dentro da mesma LAN, que foi aquela classificação que a gente viu lá atrás, boto todo mundo dentro da mesma LAN, o que vai acontecer? Eu tenho uma gerência menor. Então, quando eu quero aplicar mais segurança a um setor do que a outro, eu tenho uma dificuldade maior. Quando eu quero achar um problema que está acontecendo na minha rede, tipo um computador infectado está causando problema, eu tenho um problema maior, é mais difícil de fazer. Então, essa LAN, quando ela fica muito grande, ela começa a me trazer dificuldades. Deu para entender? Então, diante dessas dificuldades que essa LAN começa a me trazer, eu vou e crio uma CAN, que é eu pegar essa LAN que ficou gigante e dividir ela. Entendeu? Então, aqui, essa área aqui da minha faculdade, que eu tinha uma LAN gigantesca, o que eu posso fazer? Eu crio separações aqui. Eu digo que esse prédio aqui é uma LAN, que esse prédio aqui é outra LAN, e que esses dois prédios aqui são outras LANs. Então, naquele mesmo espaço, naquela mesma área bem delimitada, eu agora tenho 1, 2, 3, 4 LANs. Então, agora eu transformei a rede da minha faculdade, a rede da minha empresa, em uma CAN. Deu para entender?
é uma evolução, vamos dizer assim. Porque aquela LAN estava tão grande e estava me trazendo vários problemas de gerência na minha rede. Então, quando eu separo ela em LANs, eu transformo em LANs menores, entendeu? Então, nesse caso aqui, vamos botar que eram 800 e poucos computadores. Aí eu separei um aqui com 100 computadores, outra aqui com 200 computadores, essa aqui com 250 e essa aqui com 250 computadores. Melhora muito a minha gerência em vários sentidos. Não vai dar para eu ficar explicando para vocês, porque também não é o nosso foco e demandaria bastante tempo para dar os exemplos de gerência, mas a grosso modo o que eu posso falar para vocês é isso. Melhora a minha gerência com relação à segurança dos dados, melhora a minha gerência com relação à organização, ou seja, eu consigo saber melhor quem é quem, o que é o que, como é que está feito, que computador está ligado em onde e para quê. Então melhora essa minha organização e automaticamente melhora para eu resolver problemas. É mais fácil quando acontece um problema aqui, de eu isolar esse problema aqui e não deixar ele espalhar para cá e para cá, por exemplo. Essa separação me facilita isso. Entendeu? Por isso que normalmente ela é feita quando começa a ficar muito grande. Quando a rede está pequenininha, não é nem que não deve, mas deixa eu ver uma palavra melhor. Quando a rede está pequena, às vezes não é tão vantajoso, porque essa separação, dependendo dos equipamentos que estavam sendo usados na empresa, eu vou precisar comprar outros equipamentos para fazer essa separação. Tá? Por isso que ela nem sempre ela é inteligente, vamos colocar assim, fazendo uma empresa que tem poucos computadores, tem 20, 30, 40 computadores. Mas quando a empresa já começa a passar de 200, 300 computadores, já começa a se tornar bem interessante fazer essa separação e criar uma CAN. Entenderam? Esse efeito também pode ser replicado em um prédio, tá? É a mesma. Então, se eu tenho um prédio aqui com vários andares e digamos que a empresa começou a comprar sala, um prédio comercial, a empresa começou a comprar sala nesse prédio comercial, de repente já tinha comprado um andar inteiro e continuou crescendo, comprou mais um andar do prédio e foi crescendo e adquirindo computadores, instalando computadores. Então vai chegar no momento que nesse prédio aqui ele vai ter que criar uma CAN nesse prédio. Tá? Um exemplo muito legal de CAN são aqueles prédios comerciais lá no centro do Rio, que alugam salas. Também é um exemplo de CAN, porque você tem uma empresa que gerencia o prédio inteiro e essa empresa controla toda a rede, toda a comunicação dos clientes para quem ela aluga as salas. Então, cada sala que tem uma empresa diferente tem uma LAN daquela empresa. Só que você tem uma empresa aqui que gerencia toda a conexão desse prédio para fora. Então você tem uma CAN nesse prédio aqui e essa CAN nesse prédio gerencia todo mundo. Isso quando as empresas que estão alugando salas não contratam uma internet direta, tá? Isso quando essas empresas acessam a internet através da rede que o próprio prédio fornece. Nesses casos, esses prédios, a gente tem uma CAN funcionando ali dentro. Porque são várias LANs que se interligam entre si para poder acessar a internet através de um meio único. E se tiver que uma empresa falar diretamente com a outra, esse cara aqui consegue fazer isso. Ele consegue fazer essa conexão para que essa empresa aqui fale diretamente com essa empresa aqui, para trocar informação. Então a gente pode dizer que a gente tem uma CAN ali dentro. Tá? Repare que nos dois exemplos também, tanto esse aqui do terreno quanto esse aqui do prédio, a gente tem uma área bem delimitada, que é isso aqui que vai fazer a diferença para a gente dizer que tem uma CAN. A área ela é sempre bem delimitada. Então é um prédio
é um campus de faculdade, é uma empresa que ocupa uma área certinha ali com muros, tal. Então é sempre uma área bem delimitada com mais de uma LAN ali dentro. Então, para ser uma CAN, tem que ter no mínimo 2 LANs naquela área bem delimitada. E essas LANs precisam ter alguma comunicação entre elas. Tá? Mesmo nesse exemplo aqui, em que essas LANs elas são de empresas diferentes, elas têm uma comunicação em comum entre elas, entendeu? Se eu tivesse aqui 2 empresas, cada uma com seu contrato, uma com contrato com a Vivo, para sair direto para a internet, a outra, ainda que fosse a mesma Vivo, mas é um contrato para sair direto na internet pela mesma Vivo, como aí você está usando uma operadora de telefonia diferente, de internet diferente, conexão diferente de internet, vamos botar assim para cada uma, aí a gente já não teria CAN. Tá? Mais uma vez, pessoal, às vezes é muita palavra, fica um pouco confuso, mas volta um pouquinho, escuta de novo, tá? Que vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Ok? Então, para a gente fechar aqui a nossa CAN, eu vou fechar essa aula aqui. Vamos tentar manter aí 1 hora de aula para cada aula. A CAN, eu tenho um espaço bem delimitado e eu vou ter pelo menos 2 LANs ali dentro, que essas LANs também conseguem se comunicar de alguma forma. O exemplo mais claro, mais tranquilo de você lembrar do que é uma CAN é você pensar nessa empresa que cresceu, como eu dei o exemplo aqui no terreno, essa empresa que começou a crescer, começou a contratar mais pessoas e botar mais computadores ali dentro. E com esse crescimento, com esse aumento da quantidade de computadores, essa empresa resolveu separar essa rede em 4 LANs. E aí a rede dessa empresa passou a ser uma CAN, foi transformada em uma CAN com essas 4 LANs. Ah, professor, mas então é no máximo 4? Não, pode ter várias. Pode ser só com 2, com 3, com 4, com 5, vai depender da necessidade do administrador de redes, do administrador de TI dessa empresa. Aí ele vai ver a necessidade. Não, eu preciso criar mais uma LAN aqui para isso, preciso criar outra LAN aqui para aquilo. E aí vai crescendo a quantidade de LANs ali dentro. Se eu tenho 2 ou mais, é uma CAN. Tranquilo? Bom, eu não vou falar sobre, mas só vou mostrar para vocês o que falta para a gente e na próxima aula a gente continua. Depois da CAN, a gente vai falar da MAN e da WAN, certo? E aí, nessa próxima aula, a gente fala de MAN e de WAN, e a gente fecha esse slide da aula 1, para a gente poder partir por slide da aula 2. É isso, pessoal. Essa nossa primeira aula de redes fica por aqui. Bons estudos para todos, e qualquer coisa é só me procurar, tá bom? Um abraço.